Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos na nossa página, a fim de estudarmos mais um pouco sobre a doutrina espírita. E para iniciar o nosso estudo, nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A página de hoje, ela tem o título As Testemunhas. É uma anotação de Paulo que ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E Emmanuel nos fala: este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita, e em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Então está aí a nossa página de abertura do nosso estudo, seguindo então esse clima de paz, de harmonia. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Divino amigo, pastor das nossas almas, mais um dia, Senhor, em que nos dedicamos ao estudo das obras básicas de Allan Kardec, que trouxeram até nós a verdade absoluta através da doutrina espírita. Rogamos a Ti, mestre amigo, que envies teus mensageiros de luz a nos orientar, a nos esclarecer, a fim de podermos passar o que o mestre de Lyon trouxe de ensinamentos para todos nós. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Irmãs, hoje nos dedicamos, a trazer mais um pequeno trabalho nosso, homenageando o lançamento do Livro dos Médiuns, que se deu em Paris no ano de 1861, a 15 de janeiro. Estão completando, então, 160 anos dessa grande obra.
uma obra que nos esclarece, né? Uma obra que nos ensina, uma obra muito esclarecedora para nós que trabalhamos com a mediunidade e para que não cometamos erros, né? No decorrer desse trabalho. Então, o livro dos médiuns é chamado também Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? É um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível e o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, né? Então, esse é o título, né, do Livro dos Médiuns, que foi lançado a 15 de janeiro de 1861, completando, portanto, 160 anos da sua criação. E o Livro dos Médiuns, né, ele foi elaborado por Kardec após ele observar que muitos adeptos do espiritismo cometiam erros, mas erros por ignorância, né, por desconhecimento dos princípios da doutrina espírita. Aqueles que estavam iniciando, principalmente, né, não tinham ainda o conhecimento necessário para agir corretamente dentro dos trabalhos de manifestações. Então, objetivando, né, a prevenção contra esses erros, contra os escolhos, principalmente por parte dos adeptos novatos, né? E a leitura e o estudo desta obra, ela pode evitá-los, né? À medida que a gente vai lendo, vai estudando e analisando, a gente vai aprendendo a evitar esses problemas, né? E o Kardec também ele esclarece que não basta só provocar os fenômenos, mas saber conduzir esses fenômenos, né? E dar a eles uma destinação justa e correta, né? Então, é muito importante esse momento, né? Não é só provocar aquele fenômeno, mas conduzi-los de forma correta. E, sendo assim, né, facilita o caminho para os iniciantes, né? Para que eles consigam resultados proveitosos, né? Mesmo que cada um traga em si, né, os germes da mediunidade, incorreria em erro, né, em achar que esta seria uma receita universal para formar médios. Não é bem assim, né? O objetivo dessa obra, do Livro dos Médiuns, consiste em apontar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, respeitando as limitações de cada um. Mas, sobretudo, importante isso, dirigir-lhes um fim útil, né? Então, é muito importante esse momento, né? O fim que se dá ao desenvolvimento da faculdade mediúnica, né? A espiritualidade, ela sempre diz que deve ser um fim útil. Não sendo esse, porém, o único fim, né? Existem outros ainda, né? Então, no Livro dos Médiuns, né, Kardec também, né, abrangendo também a conduzi-los nas suas observações, né? Ele ensina para a gente a desenvolver esse método de observações, né? Mostrando os obstáculos que podemos encontrar.
mostrando a forma correta de conversar com os espíritos e os meios de conseguir boas comunicações, né? E a gente volta a dizer, não é uma receita universal, mas é um direcionamento que se dá ao desenvolvimento e à prática da mediunidade, né? Então, se a gente fizer um estudo cuidadoso desta obra, ela faz que melhor se compreendam os fatos com que a gente se depara, né? E a gente, num trabalho mediúnico, a gente se depara com muitos momentos, né? Com muitas situações que, de repente, não tendo assim uma experiência ou um estudo mais aprofundado, a gente vai ficar meio que sem saber o que fazer. E essa obra, ela nos direciona muito bem para como lidar com essas situações, né? E a gente vê também que ele é um repositório, né, de instrução prática, né, destinada também a todos que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. De Kardec, né, esta obra proporcionaria um estudo sério e útil para nos precavermos de inúmeros inconvenientes, né, eliminando toda a ideia de passatempo, né, porque a essa época, né, era tudo muito novo, né, a curiosidade, as pessoas riam, né, brincavam e, como ele diz, passavam o tempo observando essas práticas, né, de curiosos que se ocupam das comunicações com o mundo invisível, né. E a gente faz um adendo aqui, dizendo também que Kardec ele tinha publicado antes, né, uma instrução prática, né, com a finalidade de guiar os médiuns, né. Mas só que, antes do Livro dos Médiuns, né, mas só que após o esgotamento dessa instrução, né, desse livreto, vamos dizer assim, ele não reimprimiu. Mesmo esse livreto, ele tendo um fim assim grave e sério, né, ele não reimprimiu. Ele achou por bem elaborar o Livro dos Médiuns, né, onde reúne todos os dados que a sua longa experiência permitiu colher, né, imprimindo ao Espiritismo o caráter sério. Então, ele elaborou dessa forma, né, de suas observações, de suas experiências, de suas análises, de todos os processos mediúnicos que chegavam até ele e os que ele participava também, tá? Mas também ele não fez sozinho, tá? A gente vai ver que a espiritualidade que o assessorava ali, né, na confecção dessas obras, com peso muito importante para o Livro dos Médiuns, né? E o Livro dos Médiuns, né, ele é um segmento do Livro dos Espíritos, né? O segmento dele. Né, o Livro dos Espíritos é a parte filosófica, né? E o outro, o Livro dos Médiuns, é a parte prática, né? Não tem assim relacionado a um capítulo específico, né, do Livro dos Espíritos, como muita gente pensa, mas são vários temas que estão contidos ali no Livro dos Espíritos relacionados à prática mediúnica, os que têm relação, né, e alguns que não também, que Kardec foi elaborando, né? E nele nós veremos, né, os seus óbices, né, os seus entraves e como evitá-los, né? É uma obra muito grandiosa que nos conduz assim, né, no caminho de um trabalho sério e o mais próximo de não errar possível, né? E Kardec orienta também, né, que se estude bastante também o Livro dos Espíritos, né, porque nele
contém os princípios básicos, né? E sem eles, né, sem esses princípios básicos, algumas partes do Livro dos Médiuns tornariam, talvez, né, dificilmente compreensíveis. E é importante a gente ressaltar aqui também que na segunda edição, né, do Livro dos Médiuns, foram feitas assim importantíssimas alterações e correções também, né, com notas acrescidas ali pelos espíritos, né, que revisaram, né, detalharam tudo para Kardec para que não houvesse nenhum desvio ali do que era dito. Quer dizer, foram eles, né, os espíritos, que aprovaram e modificaram a sua vontade. Então, seguindo, né, com o nosso estudo, né, a gente fala que o Livro dos Médiuns, ele é uma das 5 obras, né, que constitui a codificação da doutrina espírita. Né? Essa obra, o Livro dos Médiuns, ela reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, né? Meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, né? As dificuldades e os tropeços que podemos encontrar na prática do espiritismo. Né? E ela apresenta também, né, apresenta também na parte final precioso vocabulário básico espírita, né, importante para a gente. Essa obra ela é de leitura e consulta indispensável. É bom que a gente grave bem essa palavra, indispensável para os espíritas, para nós espíritas, porque será sempre uma preciosa fonte de conhecimento, né? E eu só queria fazer aqui um adendo, né, que o Livro dos Médiuns ele é dividido em 2 partes, né? A primeira parte possui 4 capítulos e a segunda parte possui 32 capítulos. É bom que a gente tenha noção. Então, seguindo, né, o nosso estudo, né, o livro dos Médiuns é uma das 5 obras que constitui a codificação da doutrina espírita. Né? Ela reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Né? Então, Kardec foi muito enfático nisso, né? Principalmente na parte dos tropeços e dos erros. Né? A gente saber identificar essas dificuldades e não cometer esses erros. Né? E essa obra ela apresenta ainda, né, na parte final, precioso vocabulário, né, um vocabulário básico espírita, né, de leitura e consulta que a gente acha que é indispensável para nós espíritas e para todos aqueles que queiram, né, se aprofundar nesse estudo. E que será sempre uma preciosa fonte de conhecimento. Então, eu gostaria de pedir licença também para fazer uma pequena leitura aqui do que Manuel Filomeno de Miranda fala a respeito do estudo do Livro dos Médiuns, no livro dele que tem o título Consciência e Mediunidade. Né? E Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim: o saber espírita é tão importante para a prática mediúnica, né,
que Allan Kardec inicia e conclui o Livro dos Médiuns com uma apologia ao estudo. Isso o Manuel Filomeno de Miranda está enfatizando. Ele diz assim, retratando Kardec: todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. E felizes nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, de um novato, de um iniciante, produziu frutos e que a leitura desta obra devem muitos o terem logrado evitá-los. Né? E Manuel Filomeno de Miranda conclui assim: e no final do livro, na última página e último parágrafo, após advertir quanto aos cuidados que é preciso tomar para frustrar a ação dos espíritos embusteiros, ele coloca enfático: estudai antes de praticardes, porquanto é esse o único meio de não adquirirdes experiência à vossa própria custa. Né? Então, é um adendo aqui de Manuel Filomeno de Miranda, né? Trazendo a importância para nós espíritas, né, que trabalhamos, né, em todos os setores do espiritismo, né, e principalmente nas reuniões mediúnicas, né, a importância do estudo sério, o estudo metódico do Livro dos Médiuns, para que a gente não seja também joguete, como ele diz, na mão de espíritos embusteiros, e a fim de podermos realizar, né, um trabalho sério e não errarmos, né, por falta de conhecimento, pela ignorância e por não estudarmos o que a doutrina espírita traz para a gente. Né? Não só isso, mas como também fazer com que melhoremos a nossa condição moral, né? Nossa condição de ser humano, a nossa condição de espírito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a nossa pequena contribuição em homenagem ao lançamento do Livro dos Médiuns, né, que se deu em 15 de janeiro de 1861. Muito obrigado a todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, agradecemos, né, a oportunidade de estarmos aqui apresentando esse pequeno trabalho, agradecendo a presença de todos, né, que tiveram a paciência, a boa vontade de nos ouvir, e mais uma vez lembrando, né, para todos nós que não percamos a nossa esperança, que não percamos a nossa fé, que Jesus está no controle de tudo o que está acontecendo, tá? E que a espiritualidade amiga, essa espiritualidade superior, está nos envolvendo, nos fortalecendo, para que a gente possa superar esse momento difícil que estamos atravessando agora. Então vamos agradecer a Jesus, agradecer aos benfeitores espirituais por ter envolvido a todos nós numa psicosfera de paz, de tranquilidade e de harmonia. E que Jesus, o nosso mestre amigo, nos dê força, muita força, para que a nossa fé fique firme
real, a fim de enfrentarmos todas essas dificuldades, mas que com certeza nós vamos superar. Que o Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga nos abençoe e nos conduza através da luz e do amor. Que assim seja, graças a Deus. Nós desejamos então um ótimo domingo a todos e uma excelente semana. Muito obrigado.